Você já sentiu que seu filho está fisicamente dentro de casa, mas emocionalmente cada vez mais distante? Principalmente você que tem filho entre 10 e 17 anos. Aquela criança que antes corria para o seu colo, hoje te responde com tanto faz, não sei, ou simplesmente se fecha. E por dentro você pensa, em que momento eu perdi essa conexão? Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. O que isso está acontecendo? É somente entre você e seu filho? Ou você também sente que a casa toda está fria, está mais tensa e está cada um no seu canto? Porque às vezes não é a briga diária, é pior que isso. É o silêncio, é a sensação que vocês estão convivendo, mas não estão se encontrando. E sabe o que dói? É que você ama, você tenta, você dá o seu melhor. Só que parece que nada que você faz funciona. E quanto mais você tenta se aproximar, mais ele se afasta. Quanto mais você tenta conversar, mais ele ironiza. Quanto mais você tenta impor, ele explode. E no final, sobra para você a culpa. E deixa eu te falar algo muito importante. Isso não começou hoje e também não é apenas uma fase do tipo vai passar e pronto. O distanciamento emocional é construído em pequenos momentos, pequenos silêncios, pequenas desconexões, pequenas tentativas que não dão certo e vocês vão cansando. E o que acontece hoje parece normal e amanhã pode virar um afastamento real. E aqui eu preciso que você entenda uma coisa que quase ninguém fala. Não é o celular que começa o distanciamento. O celular só ocupa um lugar que o vínculo já está enfraquecido. E nos próximos minutos eu vou te mostrar por que isso acontece e o que você pode fazer de forma prática para mudar tudo isso. Mesmo que seu filho esteja difícil, fechado ou reativo, eu vou te pedir uma coisinha agora. Assiste até o final dessa parte, porque tem um ponto em que muda tudo e pode ser exatamente o que você estava precisando de ouvir. Que foi acompanhando isso de perto que eu comecei a entender um padrão. Meu nome é Daiane Faria, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental e há 14 anos eu acompanho famílias. São 14 anos vendo mães exaustas, pais inseguros, adolescentes fechados e famílias que se amam, mas que não conseguem se conectar. E existe um padrão. O problema não é a falta de amor. O problema é a falta de direção, a falta de clareza. Porque amar, eu sei que você ama e ama muito. Mas muitas vezes, o que falta mesmo é como saber agir na hora H. E aqui entra uma verdade clínica bem importante. O adolescente não se fecha porque ele não te ama. Ele se fecha porque ele não se sente seguro emocionalmente naquela conversa. E segurança emocional não é passar a mão na cabeça, não é virar amigo do seu filho, não é deixar tudo. Segurança emocional é você conseguir conduzir uma conversa sem virar guerra, sem entrar no automático e sem perder a mão. Porque quando você reage ao impulso, o cérebro do seu filho entra em defesa. E ele não pensa, minha mãe está certa. Ele pensa, perigo. E quando o cérebro entra em defesa, você sabe o que acontece? Ele vai para 3 saídas. Primeiro, para o ataque pode ficar agressivo. Segundo, para fuga, se tranca, some, se isola. Ou congelamento. Responde tanto faz, não sei, sei lá. Agora, quando você responde com presença,
Você muda o lugar da conversa. Não é sobre controle, é sobre regulação emocional. Quando você muda a forma de entrar na conversa, você muda o ambiente da casa. E quando o ambiente muda, o comportamento começa a mudar também como consequência. Só que durante muito tempo te ensinaram ao contrário, te ensinaram a impor, a gritar, a controlar. Mas o cérebro do adolescente não responde ao medo, ele responde à conexão. E presta atenção nisso, conexão não é permissividade. Conexão é saber acolher, manter o limite, orientar e reparar. E reparo é a palavra que salva famílias. Você sabia? Porque não existe pai e mãe que não errem. A diferença é quem sabe reparar para não perder o vínculo. E foi a partir disso que eu comecei a estruturar um método. Foi assim que nasceu o método Presença que Guia. Um método para construir e reconstruir vínculo sem perder a autoridade e principalmente para você sair do improviso emocional e ter um caminho. Eu vejo isso acontecendo na prática todos os dias. Uma mãe chegou para mim e me disse: eu tenho medo do meu filho, ele está com 15 anos, só fica com a porta fechada, as respostas são ríspidas, zero diálogo. Ela achava que tinha falhado, mas na verdade ela só estava tentando controlar o comportamento dele, quando na verdade precisava de reestruturar o vínculo. E quando a gente muda a forma de conduzir, a resposta muda. E em poucas semanas o clima da casa começou a ficar menos explosivo, as respostas agressivas diminuíram e o filho começou a ficar mais próximo, mesmo que ainda em silêncio. Mas o vínculo já estava voltando e eu vou te dizer uma coisa que talvez doa, mas que liberta. Se você não constrói esse vínculo de forma intencional, outra coisa vai ocupar o espaço. O celular, a internet, redes sociais, jogos, outras influências. E não é porque seu filho é fraco, é porque existem sistemas feitos para capturar a atenção dele. Você não está competindo com a rebeldia, você está competindo com o mundo inteiro, disputando a atenção dele 24 horas por dia. Sem estratégias, você perde o espaço. Com estratégia, você se torna referência emocional. E é por isso que eu organizei tudo isso em um método, para te dar direção, para mostrar o que fazer e principalmente o que dizer nos momentos mais difíceis. Porque tem mãe que me fala assim: Daiane, eu até sei o que deveria fazer, mas na hora eu travo. E é exatamente aí que entra um diferencial. Você não precisa depender de inspiração, você precisa de um roteiro. O método Presença que Guia é um programa completo para pais de criança e adolescente de 10 a 17 anos. Funciona de forma simples. Você assiste aulas curtas direto ao ponto e já aplica no mesmo dia. Você recebe roteiros prontos para saber exatamente o que falar nas horas difíceis e segue um passo a passo para sair do automático e conduzir com consciência. É um método prático, não é teoria, porque vínculo não se resolve com frase bonita. Vínculo se reconstrói com postura, estratégia, repetição. E eu já vou te mostrar quais são os próximos passos. E foi exatamente por isso que eu organizei tudo isso em somente um método. Não para te dar mais teoria, mas para te dar direção nos momentos em que você mais precisa. Porque não é quando você está calma que tudo acontece e que você sabe que precisa fazer. É quando seu filho te responde atravessado, quando você já está cansada, quando a conversa começa a sair do controle. É nessa hora que o automático aparece e é nessas horas que você precisa de um caminho.
O método foi estruturado para funcionar na vida real, na sua rotina, no seu dia a dia, sem complicação. Ele funciona de uma forma muito simples. Você assiste aulas curtas direto ao ponto e já aplica no mesmo dia. Porque não adianta entender se você não consegue colocar em prática. Você recebe roteiros prontos para saber exatamente o que falar em situações difíceis. Porque na maioria das vezes o problema não é o que você sente, é como saber como se comunicar naquele exato momento. E você segue assim um passo a passo para sair do automático e começar a conduzir com consciência. É um método prático, não é teoria, porque vínculo não se constrói somente com informação, se constrói com ações consistentes. Dentro do método, você vai ter acesso a aulas objetivas sem enrolação, roteiros prontos para conversas difíceis, estratégias para impor limites sem gritar, técnicas de regulação emocional para você se manter firme sem explodir. E além disso, você também recebe um guia de monitoramento saudável de redes sociais, roteiros extra para conversas muito delicadas e um checklist de reconstrução de vínculo. Tudo isso para você não depender mais de tentativa e erro. Você passa a ter clareza no que fazer. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Talvez nesse momento você esteja pensando ou está passando pela sua cabeça: ah, mas meu filho não conversa comigo. E é exatamente por isso que você precisa mudar a sua forma de abordagem. Porque não é sobre falar, é sobre criar um ambiente onde ele se sinta seguro para estar conversando com você. Ou talvez você pense: eu já tentei de tudo. Mas na maioria das vezes você tentou sem uma estratégia clara. Você tentou no cansaço, no impulso, tentou no desespero de dar certo. E isso não te faz uma mãe ruim. Isso só mostra que você ainda não teve a direção. Ou até você me questione: mas eu não tenho tempo. E é por isso que o método é prático. As aulas são curtas, são aplicáveis e vão direto ao ponto. Você não precisa de mais conteúdo, você precisa de clareza e direcionamento. Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Quanto custa para você continuar vivendo da forma que está vivendo hoje? Com dificuldade nas conversas, com desgaste no dia a dia, com aquele sentimento de não estar conseguindo mais acessar o seu filho da forma como você gostaria. Por isso que isso tem um preço, e muitas vezes o preço é o silêncio. O preço que aparece no distanciamento, no cansaço, na sensação de estar tentando, mas de não saber como agir. E quando a gente não sabe como agir, a gente repete o automático. E o automático muitas vezes afasta. E foi exatamente por isso que eu organizei esse método, para dar direção, para que você não precise mais improvisar naquilo que é mais importante nessa vida para você. E talvez você esteja se perguntando agora: mas quanto custa ter acesso a tudo isso? Uma única sessão comigo custa média de R$250. E seria necessárias várias sessões para estruturar tudo isso que eu estou entregando aqui. Se fosse para cobrar o valor desse método baseado nos meus 14 anos de experiências clínicas, o investimento seria muito maior. Mas eu quero que seja acessível. Hoje você pode ter o acesso completo ao método por apenas R$297 ou dividido em 12 vezes. Para que você se sinta segura nessa decisão, você vai ter 7 dias de garantia incondicional.
Você entra, assiste, aplica. Se você não perceber mudança na forma como você conduz a sua casa, eu te devolvo cada centavo, sem risco. Agora a decisão está nas suas mãos. Daqui 6 meses, ou tudo continua como está, com as mesmas dificuldades, os mesmos conflitos, os mesmos desgastes, ou você pode olhar para trás e dizer: foi ali que eu decidi fazer diferente, foi ali que eu decidi sair do automático e que eu comecei a construir uma conexão de forma consciente. Porque vínculo não se perde de uma vez, ele se enfraquece aos poucos, mas ele também pode ser reconstruído com presença, intenção e estratégia. Você pode continuar esperando que essa fase passe ou pode assumir o seu lugar emocionalmente dentro da casa. Toma agora a decisão que pode mudar toda a dinâmica da sua família, porque o método presença que guia é o primeiro passo e eu vou estar aqui com você nesse processo. Te espero do outro lado.